E aí, galera, a briga pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro tá muito interessante. Na minha opinião, essa Série B tá sendo uma das mais disputadas dos últimos anos. Tanto que você vê que o nono colocado, que é a equipe do Guarani, tem 57 pontos e tem chance de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, faltando 2 rodadas, galera. Quem diria que o nono colocado, né, o Campeonato Brasileiro, faltando 2 rodadas, teria chance de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro? Lembrando que ontem já tivemos jogos, né? Lembrando que Vitórias já é campeão da Série B, já tem um acesso garantido. Criciúma também alcançou 64 pontos e não tem chance mais de ser alcançado, né? No caso aí, no critério de vitórias, né? Então a equipe do Criciúma já conseguiu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora resta 2 vagas e nesse momento o Juventude e o Vila Nova complementam o G4 da Série B. Juventude terceiro colocado com 62, Vila Nova quarto colocado com 61, quinto colocado Atlético Goianiense 61, sexto colocado Novo Horizontino 60, Mirassol sétimo colocado 60, Sport oitavo colocado 60 e Guarani nono colocado com 57 pontos. Lembrando que o Guarani joga essa rodada agora, que é a 37ª rodada, e vai igualar o número de rodadas das outras equipes, né? Chegaria a 37, né, rodadas, chegaria a 60 pontos caso vença hoje a equipe do ABC, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês, quem é que vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Data FIFA. Penúltima rodada e a gente mostra a festa que aconteceu em Criciúma. Os donos da casa não tomaram conhecimento do Botafogo de Ribeirão Preto e o experiente Éder, em São Paulo, ele mesmo, fez o primeiro na etapa inicial. 1-0. Depois, no segundo tempo, o Felipe Matheus ampliou. E o Felipe Viseu, ele definiu, ele mesmo. 3-0 para os catarinenses, muita festa, quase 19 mil torcedores comemoraram o retorno do Criciúma para a Série A depois de 10 anos. Parece que faz esse tempo todo, né? A impressão que a gente tem é que o Criciúma estava um dia desse na Série A do Campeonato Brasileiro, mas faz 10 anos que o Criciúma não frequenta a elite do futebol e agora está de volta. Nossa, quando eu era repórter eu fazia muito jogo do Criciúma na Série A. E agora a gente mostra Mirassol e Atlético Goianiense, duelo direto por vaga também na Série A. Jogo no interior de São Paulo, o Chico Kim fez o primeiro do Mirassol. Depois o Thalisson ampliou. 2-0. Aproveitou a cobrança de falta e fez de cabeça. Depois teve pênalti para o Mirassol nesse lance aí. Foi, Jean? Eu confesso que deixei passar aqui. Não vou emitir opinião sem Não ter vai. visto a imagem. Tá bom. Zé Roberto parou no goleiro, mas aí marcou no rebote, tá? Tá valendo. Lembrando, né, esse resultado mantém o Mirassol na briga pelo acesso, né, uma briga que também envolve um monte de time e faz com que o Atlético Goianiense termine a rodada atrás do Vila Nova, né? Assim, a disputa entre os times goianos ali no critério de desempate, o Vila Nova com mais vitórias agora do que o Atlético Goianiense. Aí o Dodô descontou para os goianos, fez 3-1, mas o Christian fez mais um para os paulistas. Então, final, Mirassol 4, Atlético Goianiense 1. Vitória muito importante, então, nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Você estava falando aí dos times lá de Goiás e a gente mostra também Vila Nova e Ceará. Jogo em Goiânia, os goianos saíram na frente, abrindo o placar com o Juan. Aí teve pênalti para o Ceará. A rodada para o torcedor do Vila Nova é uma... Bissoli empatou 1-1. É o quê? Assim, é uma dádiva, né? Porque você não só entra na zona de classificação à Série A faltando uma rodada para a competição terminar, como tira justamente o Atlético Goianiense que estava nessa colocação. É isso. Tinha gente na redação comemorando demais, mas eu não direi nomes. O Juan fez mais um, colocou o Vila Nova na frente, 2-1. E depois Caio Dantas marcou o terceiro, 3-1 para o Vila, que chegou ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aí, essa briga também é bem boa. E o Vila Nova na última rodada pega o já rebaixado ABC, quer dizer, fora de casa, né? Mas teoricamente com uma condição muito positiva aí para vencer e se manter entre os 4
e se classificar assim a Série A do ano que vem. Boas chances. Demais na vitória também para continuar na briga e na luz. Osvaldo fez o único gol do jogo. Teve muito. O Vitória mesmo já garantido com a vitória da Série B, com a taça da Série B, quis sim comemorar com mais 3 pontos e foi isso que aconteceu. É um jogo muito, mas muito legal, principalmente para os torcedores que estavam ali de pertinho, agora podendo ver a taça. Jean? A gente já tinha visto uma grande festa no momento da garantia do acesso para a Série A, agora vem o título. É claro que assim, o título é importante, né? E a gente sabe o quanto o título significa, né, nesses momentos, mas também não tenho dúvida alguma de que o jogo era muito mais importante para o esporte, porque para o esporte valia justamente uma aproximação muito grande da Série A do Campeonato Brasileiro do que para o Vitória, que valia um título, que é importante evidentemente, mas até do ponto de vista de futuro, para o esporte tinha um valor muito maior. Se estava mais motivado a gente não sabe, mas o fato é que o Vitória venceu e assim garante o título. E olha aí, a bela diferença de pontos para o Criciúma, segundo colocado, né? Uma campanha irrepreensível e irretocável do Vitória. Pois é, o Sport era o 5º colocado antes dessa derrota e caiu para a 8ª colocação. Mas a briga é muito boa para a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu adoro a Série B, eu assisto muito a Série B e imagina então essa rodada, essa 38ª rodada, o que é que vai ser? Então, Vitória já campeão com 72, Criciúma já classificado também 64, já na elite, né, do futebol brasileiro 64, e aí começa a luta, tá? A Juventude tem 62, Vila Nova tem 61, Atlético Goianiense também 61, Novo Horizontino 60, Mirassol 60 e Sport 60. É bom lembrar que o Guarani ainda tem o jogo para fazer amanhã nesse domingo, né? E é bem favorito também contra o já rebaixado ABC. Se vencer, ele vai a 60 e também se coloca nessa briga, né? A briga pode ter na última rodada 7 times disputando aí as 2 vagas que restam. Imagina, do 9º colocado para cima, se isso acontecer realmente, se tiver essa vitória do Guarani lutando para subir para a elite do futebol brasileiro. Aí o 11º é o Ceará, que tem 50, o Botafogo 47, Avaí 43, Ituano 41, Ponte Preta tem 39 pontos, Tombense 37. Aí já caíram Londrina e ABC, Chapecoense tem 37 pontos, também nessa luta para sair da zona de rebaixamento. Sampaio Corrêa também lutando contra o rebaixamento, tem 36 pontos, só que o Sampaio Corrêa tem 36 jogos, então é importante a gente mostrar ali os jogos que ainda faltam para essas partidas que lutam contra o rebaixamento. Então o Sampaio Corrêa tem essa vantagem em cima da Chapecoense, assim como o Tombense também. Vamos lá, vamos para a Bahia então. A gente vai conversar agora com Elton Serra, que acompanhou a partida do Vitória contra o Sport lá no Barradão. Chega aqui no Sport Center para contar, para falar dessa emoção, para contar de tudo que aconteceu por lá. Fala, Elton, tudo bem? Boa noite para você, bem-vindo ao Sport Center. Conta aí para a gente então as novidades e a festa do Vitória. Obrigado, Marcela. Boa noite para você, para Jean, para o fã de esportes. Estou aqui ainda no campo de jogo. Está começando a desligar os refletores. Espero que mantenham-se ligados, pelo menos esses aqui na minha frente, porque a festa continua aqui, Marcela. Eu estou aqui à beira do gramado. A gente aqui ao fundo tem os jogadores, familiares, funcionários, né, comemorando esse título do Vitória em uma semana perfeita, né? O Vitória no domingo conseguiu o seu acesso, venceu o Novo Horizontino por 2-1. Na segunda-feira foi recebido pelo torcedor no aeroporto de maneira espetacular. Na terça conquistou o título da Série B sem jogar, porque o Criciúma não conseguiu vencer o Guarani. E com isso, matematicamente, o Vitória garantiu o título na terça-feira. E hoje aqui no Barradão conseguiu vencer o Sport por 1-0. Vocês falavam aí dessa questão de carimbar a faixa do Vitória. O Vitória mostrou que o psicológico influencia muito no jogo de futebol. Aliás, as 2 equipes, né, mostraram isso. Um Sport muito nervoso, um time que no primeiro tempo teve 2 boas chances, inclusive, de abrir o placar. O Vitória muito tranquilo já com o seu resultado. No segundo tempo, jogou ainda mais solto. E o Osvaldo fez esse golaço que a gente viu, um chute de fora da área, para aí sim carimbar a possibilidade do Sport não subir
a gente já mostrou aí a classificação, o Sport já estava colocado numa situação bem complicada, agora dependendo de uma combinação de resultados, além de vencer o seu jogo contra o Sampaio Corrêa na última rodada. Mas foi uma festa espetacular, Marcela, Jean, fã de esportes, o Barradão estava lotado, mais de 30 mil pessoas, festa do início ao final, o torcedor apoiando como se fosse um jogo mesmo valendo 3 pontos para o Vitória ir para a Série A. Não era um jogo, quando a bola começou a rolar, um jogo de o que o Vitória fizer, o torcedor vai aceitar. O torcedor apoiou, até porque, de uma certa forma, é um clássico nordestino, né? Duas equipes fortes do futebol da região se enfrentando, e o Vitória, além de ampliar sua vantagem para o segundo colocado, ou pelo menos, né, manter essa distância para o segundo colocado, que é o Criciúma, conseguiu fazer com que o Sport viva essa situação complicada. Último jogo do Vitória em casa na temporada, né, vai fazer a última partida agora em Chapecó contra a Chapecoense, outra equipe que está brigando mais na outra parte da tabela, e aí começa a pensar em 2024. Um time que estava longe da elite do futebol brasileiro desde 2018, chegou a frequentar a zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro na temporada passada, agora faz uma festa merecida aqui no Barradão, Marcela. Boa, Elton, obrigada, tá? Beijo pra você, então, Elton Serra aí com as últimas informações e com a festa também do Vitória lá no Barradão, Vitória campeão da Série B, e ainda atrapalhou a vida do esporte hoje nesse jogo do título, da taça, né? Do título não, porque já tinha o título, mas o jogo da taça que levantou ali pra mostrar aos seus torcedores. Geode, sabe que o Oswaldo conversou com a gente nesse Sport Center essa semana, já comemorando, já muito feliz com o título da Série B, e aí se perguntou a ele, mas você vai querer um Bavi na Série A do Campeonato Brasileiro ou você está torcendo contra? Ele, não, a gente está querendo ali, a gente sabe que é um jogo muito importante, a gente quer sim Bavi na Série A. Porém, entretanto, contudo, eu acho que está ficando cada vez mais difícil. Tá ficando difícil, assim, eu acho que o resultado de hoje tem um peso muito grande nessa dificuldade, né? Enfim, o Vitória tá garantido, o Vitória tá lá, a questão é que o Bahia, mais uma vez, está sofrendo demais. Acho até que, se a gente olhar o que foi o jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, foi muito injusto o resultado pelo que o Bahia produziu naquela partida. Mas o futebol é desse jeito, a gente tem visto muito, falei inclusive do próprio jogo de hoje entre o Cruzeiro e o Fortaleza. Então, assim, o Vitória fez a dele, acho que vai precisar trabalhar muito também para chegar na Série A de uma maneira consistente, né? A gente lembra, o Elton lembrou bem, se a gente lembrar há 1 ano e meio qual era a situação do Vitória, e por mais que o Vitória tenha melhorado em diversos aspectos, é claro que é um contexto completamente diferente, uma dificuldade muito grande de jogar uma Série A contra times mais ricos, mais estruturados, que vêm de uma sequência positiva. Esse campeonato está mostrando isso, né? Falou-se tanto das SAFs, e aí olha como está o Cruzeiro, olha como está o próprio Bahia, o Vasco, todo mundo, né, brigando ali para não cair. Então, eu acho que assim, a possibilidade do Bavi, claro, ainda existe, né? E acho que para o futebol nordestino seria muito importante, né? Primeiro porque a gente vê o espetáculo que são essas torcidas, né? Tanto a do Vitória, como a do Bahia, como a do Fortaleza. Acho que são torcidas que fazem bem demais para o Campeonato Brasileiro. Mas a situação matemática ali, olhando, né, para a reta final do campeonato, e repito, a partir da 35ª rodada a gente vai ter todo mundo com o mesmo número de jogos, mas a situação do Bahia vai ficando, de fato, cada vez mais complicada. Aí eu não sei também o quanto da declaração. Galera, isso aí, né? Muita competição aí, né? O Campeonato Brasileiro da Série B vem bem disputado. Vitória já garantiu o acesso à Série A e pode ver seu rival, né? Caindo para a Série B. A equipe do Bahia que está dentro da zona de rebaixamento. Uma grande recuperação da equipe do Vitória, né? O Vitória que já disputou a Série C na última temporada, chegou até estar dentro da zona de rebaixamento, conseguiu se recuperar, né? Voltou à Série B e agora volta à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Espero que o Vitória consiga fazer uma boa gestão e consiga montar um elenco competitivo, porque todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro da Série A está bem disputado. Se você não tiver um bom elenco, você acaba voltando para a Série B. Né? E o Criciúma, né, depois de 10 anos, o Criciúma retorna à Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de muito tempo, né, o Criciúma consegue uma boa arrancada no segundo turno, né, porque o campeonato do Criciúma foi no segundo turno. O Criciúma conseguiu fazer um bom campeonato, né, no segundo turno, alcançou 64 pontos. Nos últimos 5 jogos, conseguiu 4 vitórias e um empate. E com isso, praticamente garantiu o acesso da equipe do Criciúma. Agora restam 2 vagas, né, na última rodada para ver quem que vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Juventude
terceiro colocado com 62, o Vila Nova, quarto colocado com 61 pontos. As outras equipes que ainda têm chance é Atlético Goianiense, Novo Horizontino, Mirassol, Sport e Guarani. Todas essas equipes vão ter chance de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro na última rodada. Isso mesmo, galera. A última rodada vai ser muito interessante. Vamos ter um confronto do Atlético Goianiense e Guarani. Vamos ter também Novo Horizontino e Criciúma, né? O Criciúma já garantiu acesso. Será que o Criciúma vai facilitar para o Novo Horizontino? Fica essa dúvida. Temos também Ceará e Juventude. Lembrando que o Ceará não tem chance de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Se esperava muito desse time do Ceará, mas a equipe termina o Campeonato Brasileiro com 50 pontos na 11ª colocação. Um péssimo campeonato da equipe do Ceará no Brasileirão, né? O Ceará também que vem de derrota de 4-1 para a equipe do Mirassol. Não, Mirassol não, desculpa, galera. O Ceará perdeu na rodada, foi para a equipe do Vila Nova por 3-1, né? E teremos também Sport e Sampaio Corrêa também. É um confronto perigoso, porque o Sampaio Corrêa precisa vencer para poder não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E já a equipe do Sport precisa vencer para poder manter esperança ainda de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport precisa vencer e precisa secar o Vila Nova, Juventude ou até mesmo o Atlético Goianiense, né? Muitas equipes, para falar a verdade, muitas equipes que estão na frente da equipe do Sport, né? Nessa última rodada, então vai ter que acontecer muita coisa para essa equipe do Sport conseguir subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vitória já garantiu seu acesso. Vila Nova, na minha opinião, o jogo mais fácil, ABC e Vila Nova, lembrando que a equipe do ABC já está rebaixado, então a equipe vai cumprir tabela e com isso a equipe do Vila Nova pode se aproveitar desse jogo e pode somar 3 pontos e garantir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vila Nova e Juventude só depende delas, essas duas equipes só dependem delas mesmo para poder subir para a Série A. Juventude precisa vencer o Ceará fora de casa, lembrando que o jogo vai ser no Castelão, e já o Vila Nova também joga fora de casa, vai jogar no Natal contra a equipe do ABC, então jogos aí bem complicado, né? Na minha opinião, o Vila Nova que tem um jogo um pouquinho mais tranquilo. E deixa nos comentários a opinião de vocês, galera. Qual a equipe que vai conseguir subir para a Série A do Campeonato Brasileiro? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.